Queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Cleber Soares, com mais um vídeo novo aqui no canal. Estamos juntos aí, para a glória de Deus Pai querido. Nós estamos falando em missões. Deus tem nos chamado para fazer a obra dele. E é nas ruas, nos becos e valados. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E para isso, querido, eu quero ler com você capítulo 10 de Romanos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, dos versículos 13, 14 e 15, tá? É os versículos 13, 14 e 15. Missões, viu? Vamos lembrar de missões. Capítulo 10 dos versículos, capítulo 10 de Romanos, nos versículos 13, 14 e 15, diz assim a palavra de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso és, né? Os pés daqueles que anunciam a paz, do que anunciam as coisas boas, Agora eu quero ler com você ainda 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós lemos aí, querido, de 13 ao 17. Queridos irmãos, estamos já com a palavra de Deus aqui nas mãos. Permita-me dizer algo neste dia, queridos. Como está a sua vida? Como está você diante dos mandamentos de Cristo? Porque o Senhor Jesus, amado, ele nos deu essa incumbência, não foi pedindo, na verdade ele mandou. Mas você sabe o que mandar, mas não exigir? Porque se for preciso, querido, se for necessário, ele vai fazer igual no passado, no Velho Testamento. Se for preciso, ele manda, o anjo vem e faz, se for possível, mas ele não precisa disso. Não, ele não precisa disso. Você lembra dos apóstolos, o que aconteceu? O anjo vinha e falava com eles. Eles não viam o anjo, mas eles ouviam voz. Falou com Pedro, falou com Paulo e muitos outros lá, né? Muitos outros. Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o próprio Senhor Jesus, ele está nos orientando aqui na voz do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo dizendo para nós o seguinte, no 13, olha o que ele falou assim, veja bem, querido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar como? Foi a pergunta dele. Como que ele vai invocar se ele não sabe quem é? Quem é Deus? O do Senhor Jesus? Ele não sabe quem é quem. Porque para ele saber quem, vai depender de mim e de você. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, querido? Nós não podemos ficar entre quatro paredes, querido. Nós não podemos. Nós precisamos de sair pelas ruas. Porque eu já disse aqui, volto a repetir, querido, nós já temos nossos sacerdotes preparados para ministrar a palavra dentro dos templos e doutrinar os membros, aqueles que nós trouxemos da rua. A nossa função, querido, aqui, é ir atrás das almas. Essa é a nossa obrigação. É a obrigação nossa. O Senhor Jesus nos chamou, foi para isso. Então, o que acontece? Nós vamos atrás dessas almas e os sacerdotes, que são os responsáveis, foram chamados para pastorear. Eles foram chamados para pastorear. Então, eles vão pastorear essas pessoas que nós vamos estar trazendo. Não foi isso que aconteceu lá com os apóstolos? Fizeram uma reunião, um concílio, né? Reuniram e tiraram os diáconos. Os diáconos foram para pregar o evangelho. E mais discípulos também. Mas eles ficaram por conta da palavra. Então, amados, o que eu quero falar com você neste momento, querido, o que eu quero te dizer neste momento, em nome de Jesus,
Pense nisso. Não brinque com a palavra de Deus, não. Não brinque, não. Nós vamos levar a sério a palavra de Deus, vamos levar a sério. Eu não sei qual o tempo que você tem tirado da sua vida para pregar o evangelho. Eu não estou falando dentro da igreja. Quem dentro da igreja, todos eles são servos do Senhor. Ali às vezes tem um gatinho pingado aqui, um visitante ali, mas a massa mesmo, essa massa mesmo está nas ruas. Essa massa você vai encontrar lá no meio da rua, querido, lá nos becos, as ruas sem terra, fazendas, você vai encontrar nesses lugares. Agora, o que eu vim aqui para te dizer com toda a humildade? Eu não estou aqui em nome de nenhuma religião, apesar que, para a glória de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, né? Uma das igrejas mais antigas. Louva a Deus! Tenho pastor? Tenho. Tenho pastor presidente? Tenho. Não estou aqui jogado aqui de qualquer maneira. Eu tenho um ministério, o qual eu tenho compromisso com ele. Tenho compromisso e tenho um líder. Tenho. Mas alguém um dia falou do evangelho para mim, querido. Para mim chegar lá no ministério onde eu estou, ou onde eu faço parte, alguém falou comigo de Jesus um dia. E agora, querido, o que acontece? Chegando eu lá, encontrando aqueles que me ensinaram lá no templo, pré-batismo, querido, ensinamento de estudos bíblicos, toda semana, um dia da semana estudo bíblico, escola bíblica dominical, sem falar os trabalhos normais que nós temos nos templos. Então tudo isso aí é para o nosso aperfeiçoamento. Com isso aí, eu fui me aperfeiçoando. Chegou, Senhor, agora hoje, no momento de deixar os pastores, os apóstolos lá cuidarem da igreja, vamos dizer, do templo, e nós que temos esse chamado, querido, missionário. Veja bem, os pastores também têm esse chamado. Mas e fazer o quê? Deus chamou eles para fazer missões, mas também para pastorear. Eles sabem, a mesma coisa eles fazem também, querido. Só que nós não fomos chamados para pastorear. Não. Nós somos chamados para pregar o evangelho nas ruas, nas praças, aonde for. E para isso, querido, nós temos que ter uma vida de constante oração. Porque o que a gente encontra por aí, querido, e nós encontramos cada coisa por aí, incrível, sabe? As pessoas chegam, nos mandam calar, as pessoas mandam a gente sair, mudar de lugar, que ali não pode falar. Então, hoje, você tem uma ideia, alguém chegou, estava colocando uma faixa na rua, o cara chegou, mas não pode colocar. Mas é de dia, mas agora pode colocar, não vai ficar aqui muito tempo, não. Gostei de convencer o moço para me deixar a faixa lá, isso foi hoje, nessa segunda-feira. Então, querido, o que eu te digo, é difícil ser isso, mas... Querido, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Eu não posso te prometer que as coisas vão melhorar. Posso, meu irmão. A tendência é piorar. Então eu quero te convidar, vem comigo. Mas eu não posso te falar que as coisas vão melhorar. Mas você vai pregar o evangelho, que as coisas vão acontecer e tal. Não vai acontecer nada. Você simplesmente vai ter que orar mais, vai ter que buscar mais a presença do Senhor. Você vai ter que enfrentar lobos e leões, vai ter que enfrentar. Porque aí fora é assim, irmãos. Aí fora é assim. Pega a vida do apóstolo Paulo, pega a vida também dos outros apóstolos, dos apóstolos e também dos diáconos, como Estevão e outros mais. A situação que foi, querido. Mas foi naquela época o quê? Querido, que diferença faz? Se nós for fazer o que eles fizeram, você vai ver o que vai acontecer. Porque eles eram homens, querido, que eles davam a cara mesmo, eles não tinham medo. E hoje, como é que nós estamos? Vamos enfrentar ou não vamos? Vamos dar suporte àqueles homens que foram? Vamos realmente começar a assumir o lugar deles? Eles se foram, querido. Os nossos mestres se foram. E o Senhor Jesus acreditou, amado, que nós íamos fazer exatamente o que ele estava fazendo. Talvez um pouquinho pior, mas ia fazer. Não ia deixar de fazer. Então, eu convido a você, em nome de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. Olha o que o apóstolo está falando aqui. Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui, olha. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele, se não há quem pregue? Como é que eles vão crer se eu não vou para a rua, querido? Eu não estou falando dentro da igreja, não. Como é que aqueles que estão lá, precisando de ouvir a palavra de Deus, como é que eles vão crer? E ele continua dizendo aqui, ó. E como pregarão se não forem enviados?
Por isso que eu estou te falando, o Senhor Jesus nos enviou, querido. Foi Ele que nos enviou, não é Clébio. Quem sou eu para enviar alguém? A minha função é ir e convidar você, vem comigo. Essa é a minha função. Agora você vai, você convida mais um. Você viu, quando você começa a seguir no tempo dos apóstolos, como que cresceu, irmão? Como que cresceu as igrejas daquela época? Isso eu estou muito preocupado. A gente estagnou, não cresce mais. Não cresce, querido. Vou ser sincero, não está crescendo. Nós precisamos de trabalhar um pouco mais. Colocar o nosso lombo para trabalhar, rapaz. Em nome de Jesus, vamos para frente, querido. A obra não pode parar. Nós temos que sair de dentro das quatro paredes. Já tem o sacerdote lá, já tem os discípulos lá, já tem gente lá. Vamos nós, você tem esse chamado. Você não é diferente de mim, não. Você ama essas almas. Olha, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, olha. E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, quão formoso são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Sair anunciando. Sair. Olha aqui, querido, o que ele disse aqui? Olha aqui, ó. Os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Quer dizer, sair anunciando. Nós temos que sair para anunciar. E ele continua dizendo aqui no 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos. Querido, deixa eu te falar, sabe o que o profeta Isaías está dizendo aqui? Que nem todos, querido, você vai pregar para 50. 50, vamos colocar 50. Talvez um vai te dar atenção, talvez um. Quem sabe 2, quem sabe 3, quem sabe. É possível, não é? Mas ele fala assim, ó, veja bem, o profeta diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, diz, ó, mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Senhor, quem creu? Você pregou para 50, mano. Você saiu pela Azul pregando. E agora, quando você não vê nenhum resultado, você realmente pensa, Senhor, será que alguém creu? É uma coisa, você vê o profeta Isaías, logo o profeta Isaías, né, com aquela dúvida. Logo o profeta Isaías. Então, mais eu e você. Então, isso é normal, querido, isso é normal. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. Deixa que Deus vai fazer o resto. Não vão preocupar, não. Deus vai estar trabalhando. Ele vai estar fazendo o resto. Vamos ficar tranquilos. E ele continua dizendo aqui, olha, querido, olha. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. O cara vai ter fé. Pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Que palavra? Que palavra? Ouvir. Olha aqui, vamos ler de novo aqui, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir. É por ouvir. Vou ouvir quem? Quem vai estar pregando? Quem vai pregar? E ele continua dizendo aqui, ó. E o ouvir pela palavra de Deus. Só tem o bem dele ouvir pela palavra de Deus. Quem vai levar essa palavra? Jesus vai descer de novo para levar a palavra? Os anjos vão levar a palavra? Esse tempo passou. Agora é nós. Oh, glória, agora é eu e você, meu irmão. É nós que vamos levar essa palavra, bendito seja Deus. É nós. E ele continua dizendo, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, mas digo, porventura, não ouvirão, mas por um motivo, não ouvirão. Não ouvirão? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Amado, deixa eu te falar, eu estou rindo, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Querido, não tem nada mais gostoso que você pregar a palavra de Deus. Não tem nada. Você sabe o que é mais gostoso você pegar nas ruas? Você tem que ter noção da palavra de Deus. Tem que ter noção. Porque você encontra pessoas que fazem perguntas de todas as maneiras. Então é bom você conhecer um pouquinho de algumas traduções da Bíblia. É bom conhecer um pouquinho. Que na rua mesmo, você deu a cara a tapa, né? Você deu a cara a tapa. Na rua seus cabelos até caem, meu irmão. Cai. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu te convido, em nome de Jesus, querido, vamos ser ganhadores de alma.
Quem sabe, eu já te falei aqui, vou falar, quem sabe, quando nós chegarmos lá no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra para nós pelo menos uma alma, quem sabe? Se ele quiser mostrar, bem, se não quiser, meu irmão, nós vamos fazer a vontade dele do mesmo jeito, porque ele merece. Indiferente se ele vai mostrar ou não, ele merece. Com muito amor e carinho, vamos fazer. Irmãos, ninguém morreria por mim, ninguém morreria por você, mas Jesus Cristo morreu por mim e por você. Portanto, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus não nos tirar hoje, né? E se Deus não nos tirar hoje. No mais, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te guarde sempre. Em nome de Jesus Cristo, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus, amado irmão.